Olá, amigos. Quero comentar com vocês hoje uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, importantíssima, que vai mexer com o mercado das locações, né? O seguro na locação, seguro garantia, seguro calção, fiador. Todo mundo sabe hoje, né, que nós temos como principal garantia dos contratos de locação a utilização da fiança. Porque ela tem uma enorme vantagem, né? Quando você pede ao fiador, por exemplo, que se institua um seguro garantia, esse seguro garantia onera a locação. O locatário vai pagar esse valor, o locador vai pagar inicialmente para a seguradora e vai repassar para o locatário. Então acaba que você gera um peso maior. Isso dificulta mais ainda a celebração do contrato de locação, que o mercado imobiliário já não está uma coisa simples. Em algumas localidades, depois da pandemia, então se teve mais complexidade em celebrar locações, e aí você tem uma dificuldade para arranjar garantia na locação. E a grande questão de você exigir essas modalidades de garantia, que você inviabiliza completamente as locações não residenciais. Vamos entender o que se trata aqui. A Lei 8245, que regulamenta a locação de imóveis urbanos, era de 1991. E ela alterou a Lei 8009, que era de 1990. É importante vocês entenderem essa data. A Lei de Locações, a 8245, de 1991, ela é depois da Lei do Bem de Família, a Lei 8009, que é de 90, e ela trouxe uma exceção a impenhorabilidade do bem de família. Para quem não lê, o bem de família é aquele único imóvel do devedor utilizado como moradia, que ele é impenhorável, mas no artigo 3º da Lei 8009 você tem algumas exceções. Uma dessas exceções é a possibilidade de se penhorar o único imóvel do fiador, ainda que ele utilize como moradia. É exatamente a alteração trazida pela Lei 8245. Então sempre se trabalhou no nosso ordenamento, inclusive tem até a súmula 549 do STJ, que fala que é válida a penhora do bem de família do fiador, na locação, sem distinguir a modalidade de locação. Então a maioria dos contratos de locação no Brasil eles são celebrados com fundamento, baseados na fiança, porque o mercado está estabilizado nesse sentido. Já se sabe tranquilamente que se o locatário não cumprir com a sua obrigação, o locador vai em cima do locatário, não achando bens, ele pode ir em cima do fiador, pode penhorar o único imóvel que o fiador tenha. Sempre foi desse jeito. Tanto na locação residencial como na locação não residencial. Muito comum as pessoas chamarem locação comercial, tá? Mas na lei só tem locação residencial, não residencial, que é um gênero que abrange tudo, qualquer tipo de comércio, locação em shopping, tudo o que for, e locação por temporada. Então sempre se trabalhou que qualquer modalidade de locação, havendo no contrato de locação a garantia instituída pela fiança, o fiador, por força de lei, já estaria renunciando à impenhorabilidade do seu bem de família. Qual era a ideia da lei? Isso já chegou até a ser discutido na jurisprudência se seria constitucional ou não. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já tinha se posicionado pela constitucionalidade, pela validade, que o fiador validamente oferece o seu imóvel como garantia para fomentar o direito à moradia do locatário. E isso é interessante porque quem trabalha mais tempo no mercado imobiliário sabe disso. Antigamente, para se alugar um imóvel, você exigia dos locatários que eles conseguissem um fiador com 2 imóveis. Por que 2 imóveis? Porque um deles seria impenhorável. Imagina o caos. Para você conseguir um fiador já é difícil. Conseguir um fiador com 2 imóveis, mais difícil ainda. O mercado de locação ficava parado, ficava inviabilizado. Não tem muito sentido essa exigência. Então sempre foi muito bem aceita pelo mercado imobiliário. E aí a questão começou a surgir o seguinte, mas espera aí. Haroldo, você acabou de me falar que a justificativa é viabilizar o direito de moradia do locatário. Eu estou até pensando aqui, o direito de moradia do locatário é um direito constitucional, não é isso, Haroldo? Claro, está previsto no artigo 6º da Constituição. Então tem que ser estimulado. Mas quando a gente vai para a locação não residencial, cadê a moradia? E os advogados começaram a surgir com essa tese. Não, peraí. Quando você fala em locação residencial, ótimo, é justificável, eu estou fomentando o direito à moradia do locatário. Agora na locação não residencial, não tem moradia. Tem lucro, investimentos, empregados, gera renda, mas não tem moradia. Não estou dizendo que seja alguma coisa ilegal isso aqui, não. A locação não residencial é extremamente viável. Tem que ser estimulada, tem que ser fomentada. Você gera empregos, gera tributos. É importante, tem uma finalidade social daquela atividade. O que começou a surgir? Começaram a discutir o seguinte, mas peraí, quando o cara é fiador numa locação não residencial, penhorar o único imóvel do fiador seria inconstitucional. Você estaria atingindo a dignidade daquele fiador, está atingindo um único imóvel, a família toda vai ser abalada, e aí começou a surgir a tese de que nesse caso não seria possível se fazer a penhora. Essa tese ganhou eco, ganhou repercussão até no próprio Supremo, e o Supremo começou a soltar alguns precedentes dizendo que nesse caso não seria possível penhorar o único imóvel do fiador. Isso abalou o mercado, para você entender.
As locações não residenciais sofreram impacto direto com isso, porque ninguém mais queria alugar imóveis comerciais, né, imóveis não residenciais, com a garantia da fiança. E geralmente é importante você perceber que uma locação não residencial são aluguéis muito altos. O cara está montando um restaurante num shopping, às vezes o aluguel é 20 mil, 40 mil. É um valor considerável. Atrasou 3 meses, já é uma pequena grana, né? 60 mil, 80 mil, 100 mil reais. É importante que essa locação tenha uma garantia. E aí você colocar um seguro garantia, fica muito mais caro. Se o cara ia pagar um aluguel de 20 mil, vai começar a pagar aluguel de 25. Você completamente inviabiliza. Para você ter noção das coisas, a matéria ficou suspensa, tinham 322 processos suspensos no Brasil inteiro aguardando o julgamento desse assunto. Eu tenho processo, agora já foi julgado, processo do escritório discutindo exatamente essa tese. Exatamente esse assunto, se poderia penhorar ou não poderia penhorar. E aí chega de mistério, chegando aqui ao final do nosso vídeo, o Supremo decidiu a matéria. O que o Supremo decidiu? Que é válida, sim, a penhora do imóvel do fiador, ainda que na locação não residencial. Qual o fundamento, gente? O fiador, quando oferece o seu imóvel como garantia, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está oferecendo o seu imóvel como garantia contratual. Ele é parte envolvida daquele contrato. Ele ofereceu isso contratualmente para fomentar a locação não residencial daquele locatário. Bom, venhamos, né? O cara que é um fiador está oferecendo ali muita coisa, né? Então ninguém quer ser fiador hoje em dia. Se ele ofereceu a sua garantia, ofereceu a sua responsabilidade patrimonial como garantia, ele sabe o que está fazendo. E aí perceba, o principal argumento. Não faz sentido quando ele for demandado se voltar contra o seu próprio ato de instituir contratualmente a garantia, querendo se esquivar dessa garantia. Isso não faz sentido. Isso é uma vedação à boa-fé, né? Isso é uma violação à boa-fé. Isso é a prática dos atos contraditórios, aquilo que nós chamamos como desdobramento da boa-fé, o venire contra factum próprio. Ele não pode se voltar contra a sua própria atitude. Perfeito, amigos? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Concluindo, hoje é válida a penhora do imóvel do fiador, ainda que seja o seu único imóvel, ainda que ele more no imóvel, desde que ele tenha assinado um contrato de locação, seja uma locação residencial, seja uma locação não residencial. É isso, meus amigos. Bons estudos para vocês.